Muito obrigado. Romanos 6, versículo 22 e 23 diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche teus olhos, nós oraremos mais uma vez. Como é bom ler a tua palavra e como é bom saber que nós podemos orar e o Senhor nos responde. Esse texto de Romanos já é um texto que nós conhecemos, principalmente o versículo 23, Pai. Nós te damos graça porque ele é conhecido, mas ao mesmo tempo é rico sobre aquilo que o Senhor faz sobre as nossas vidas. A salvação que vem pelo Senhor e do Senhor e nos livrando da morte para que tenhamos vida e vida eterna contigo. Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos pregado um pouquinho sobre igreja. Já tem alguns domingos que nós temos falado sobre isso. E eu não sei você, mas cada vez que nós falamos sobre igreja, eu me apaixono mais pela igreja. Isso não significa que eu vivo numa utopia, pensando que a igreja é perfeita. Longe disso. A igreja é imperfeita, porque conta com pessoas como eu e você, falhos e pecadores. E se você ler o capítulo 6 inteiro de Romanos, você vai ver o tanto que eu e você somos pecadores. Só a palavra pecado repete 16 vezes nesse capítulo. E eu nem mencionei o capítulo 5 e o capítulo 7. A página da minha Bíblia aqui está vermelha de tanto pecado presente ali. E se você entende bem, Paulo escreveu essa carta para o povo que vivia em Roma, mas especificamente a igreja de Roma. E para lembrá-los também de que eles eram pecadores. Isso significa que nós, como igreja, não somos perfeitos. E se você pensou que ia entrar e encontrar uma igreja perfeita, sinto muito. Mas eu continuo imaginando e sonhando que nós podemos amar mais essa igreja e relembrar o nosso papel como igreja, as metáforas acerca da igreja, quem nós somos como igreja, tem feito eu relembrar que a igreja do Senhor Jesus é digna de ser amada. E nós precisamos lembrar disso. A igreja que você faz parte é digna de ser amada, não por causa das pessoas, mas por causa daquele que tem feito a obra na vida dessa igreja. E nós precisamos trazer isso de volta para a memória do meu e do seu coração. E apesar de nós estarmos tratando até o domingo passado sobre as metáforas da igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sermos igreja. E a figura é a igreja de Jesus Cristo como uma comunidade de servos. Nós precisamos lembrar disso, eu e você, que nós fazemos parte de um povo. Então eu pensei numa nova definição de igreja, e cada vez que a gente vai pregar sobre igreja, a gente vai dar uma outra definição, tá? Mas eu pensei hoje, igreja com a seguinte definição: a igreja de Jesus é uma comunidade repleta de pessoas que têm seus dons e talentos e usam em prol da edificação do povo de Deus. Eu vou repetir. A igreja de Jesus é uma comunidade repleta de pessoas que têm seus dons e talentos e usam em prol da edificação do povo de Deus. Então, vocês repararam bem, o versículo 22 fala que nós nos tornamos escravos de Deus na versão NVI, na versão revista e atualizada fala servos. A palavra grega para isso é a palavra doulos. E isso significa que nós tínhamos um senhor na nossa vida. E esse senhor era o pecado. Por isso que nós somos libertos do pecado, mas agora somos servos de Deus. Nós estamos aqui numa comunidade que agora é uma comunidade de servos, que tem entendido que foi chamado por Deus com vários dons, talentos, habilidades, vocações, e usam isso em prol da edificação do povo de Deus. Várias pessoas aqui trabalham com as crianças, outras pessoas trabalham com casais, outros trabalham com jovens e adolescentes, outros trabalham com jovens casais e assim por diante. E nós usamos tudo para a edificação do povo de Deus. Isso não significa que não há área para você trabalhar. Então já deixa eu fazer o merchan da nossa igreja desde o início. Se você está sentindo desejo no coração
de servir e de abençoar a nossa igreja em qualquer área específica, seja no louvor, no ministério infantil, no coral, qualquer área, as portas estão abertas para vocês abençoarem a nossa igreja. Lembra? Dons e talentos que usam em prol da edificação do povo de Deus. Então seja bem-vindo. Essa igreja precisa da sua ajuda, do seu empenho conosco, porque a seara é grande. Os trabalhadores continuam sendo poucos, né? Eu estou falando isso e me vem à memória aqueles treinamentos da célula, que tinham encontros e tudo mais, e num deles ele fala sobre a atuação dentro da igreja, e ele usa a porcentagem 20/80, e normalmente ele diz que 20% da igreja trabalha para que 80% da igreja fique mais usufruindo das benesses do trabalho. E daí o trabalho de igreja em células queria inverter essa pirâmide e queria que cerca de 80% da igreja trabalhasse em prol da edificação da igreja. Nós não temos mais células, nós temos os pequenos grupos eco, e mesmo assim é sempre importante lembrar que nós podemos vir ao Senhor com os dons e talentos que Ele tem nos dado. Bom, talvez você esteja perguntando o porquê que eu e você devemos servir. E eu pensei em 3 argumentos básicos antes de eu tratar do texto que eu li, tá? Então eu vou falar os 3 argumentos e só depois eu vou falar do texto que eu escolhi para meditar. Primeiro, nós podemos servir porque o nosso Deus serviu. Na verdade, Ele não só serviu, Ele serve e continuará a serviço. Como que Ele serviu? A criação. Ou você tem alguma coisa para reclamar acerca da criação? Aquelas fotos bonitas que você tira na praia e coloca no Instagram. Aquela foto bonita dos seus filhos. E que vocês ficam lá olhando, observando, amando aquilo lá. Você pensa que é porque vocês são bonitos? Também. Mas foi porque Deus agiu e operou e fez coisas grandes. E de vez em quando a gente esquece de que o nosso Deus serviu a humanidade por meio da criação. Mas Ele não serviu somente quando Ele criou todas as coisas. Ele continua a servir naquilo que a gente chama de preservação. Algumas pessoas perguntam assim, por que o mundo está tão mal? Por que tem tanta guerra, tanta destruição, tanta fome, tanta desigualdade? E daí as pessoas perguntam, aonde está Deus diante de tudo isso? O Ricardo Costa, ele diz que a pergunta está errada. E que a pergunta deveria ser assim, já imaginou como estaria se Deus não estivesse preservando o mundo à nossa volta? Faça um exercício rápido. O nosso Deus se faz presente na nossa vida e na nossa história. O Lutero cunhou isso de uma maneira bem simples. Transcendência, Deus está nos altos céus. Imanência, Deus está aqui. Deus está neste lugar. Isso significa que Deus está cuidando da terra que Ele criou e de tudo à nossa volta. Se Ele não estivesse criando, poderia estar muito pior. Isso significa que Deus não é um relojoeiro, que deu corda no relógio e saiu. Deus se preocupa com a criação, guarda a sua criação e sustenta a sua criação. Jesus transformou isso em palavras dizendo assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus continua servindo a humanidade como um todo, no projeto, no trabalho de preservação. Mas não é só na criação e preservação. Deus continua trabalhando naquilo que nós chamamos de provisão. A provisão significa que Ele tem olhado para você, para sua família, para sua casa, e tem dado sustento, alimento, proteção, guarida, cuidado. E mesmo que você não reconheça ou não tinha percebido, se tocado até hoje, que tudo isso vem de Deus, eu quero afirmar, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem diretamente do Pai das luzes para nós. Tiago, capítulo 1. Não o nosso Tiago que está ali, Tiago da Bíblia. Vem de Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele está agindo com providência sobre as nossas vidas. Mas se
num primeiro aspecto, Deus serviu, Deus serve, Deus continuar a servir a sua igreja. Num segundo aspecto, nós podemos servir porque Jesus também serviu. Há um texto clássico que mostra para mim e para você Jesus assumindo a posição de doulos, de escravo. Está lá em João capítulo 13. Eles chegam numa casa, eles estão reunidos, eles já tinham participado da ceia, e daí eles precisam lavar os seus pés. E normalmente quem fazia isso era um escravo, e não tinha ninguém para fazer isso. E nenhum dos discípulos decidiu se humilhar para fazer isso. O próprio Jesus vai, pega a bacia, a toalha, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, como sempre, num rompante, fala: Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Eu não vou deixar você lavar os meus pés. Daí Jesus diz: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Jesus pergunta para os seus discípulos: o que vocês entenderam de tudo isso? A conclusão é que o maior estava servindo. Jesus serviu. Jesus serviu. Mas a pergunta é, esse foi o maior exemplo que Jesus deu de serviço? Obviamente não. O maior serviço dele foi prestado na cruz do Calvário, quando ele assumiu o meu e o seu lugar. Era nosso de direito, era nosso de fato e de verdade. Mas Jesus, cumprindo o plano eterno de Deus, por muito nos amar, e nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Jesus Cristo pegou o caminho da cruz, chegou até o Gólgota, assumiu o nosso lugar, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai. E você pensa que ele parou de trabalhar? Obviamente não. Lá em 1 João diz que Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai, que intercede por nós. Ele serviu. Nós podemos servir porque ele serviu. Ele serviu. E para eu poder fechar a trindade, nós podemos servir porque nós temos da parte do Espírito Santo dons, talentos e habilidades. Quando você começa a ler 1 Coríntios capítulo 12, você percebe que o Espírito Santo concedeu vários dons, talentos, habilidades para que a igreja funcionasse de maneira correta. Entretanto, 1 Coríntios 12 não é a única lista de dons que o Espírito Santo concede para a igreja. Se você abre em Romanos capítulo 12, você também encontra dons lá também. E dons muito mais do dia a dia do que o de 1 Coríntios 12. Lá em Romanos 12 você encontra em presidir, liderar. Mas também não é a única lista de dons, 1 Coríntios 12 ou Romanos 12. Você vai para 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. E lá você tem mais dons que o Espírito Santo concede à igreja. E lá você tem um dom bem específico: hospitalidade. Hospitalidade. Perceba, o Espírito Santo serviu a igreja com vários dons, talentos, habilidades, que servem para a edificação do povo de Deus e para que a igreja do Senhor Jesus Cristo funcione de maneira clara, objetiva e de maneira que a igreja seja edificada, cresça e abençoe outras pessoas. Porque aquilo que Deus Pai fez, aquilo que Jesus fez, aquilo que o Espírito Santo fez, não é somente para mim e para você, mas é para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu vou falar isso na aplicação, mas eu vou iniciar isso. O dom do serviço, o servirmos a igreja, tira eu e você da zona de conforto, tira também do nosso egoísmo narcisista. Nos leva a olhar para o outro de maneira mais clara e de maneira mais profunda. Nós podemos servir porque a Trindade serviu. A Trindade serviu. Agora, nós precisamos olhar um pouquinho para o texto que nós escolhemos. E o texto tem algumas coisas que eu quero falar. Então, em primeiro lugar, somente olhando para o texto, nós podemos servir porque Deus nos libertou dos nossos pecados. A palavra libertar aqui é a palavra eleutero,
E essa palavra, esse verbo, ele está na voz passiva do auristo. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Significa que há uma ação de Deus na qual o ser humano não participa. Você não se liberta do seu pecado. É Deus que liberta você. É isso que significa esse verbo, essa expressão. Significa que eu e você éramos presos, amarrados a algo que nos levava para a morte. E a ação de Deus foi uma ação que nós não fizemos nada, estávamos completamente passivos. E o próprio Deus foi lá e nos libertou. É uma ação sobrenatural de Deus por meio de Jesus Cristo. Você não faz nada. Descansa o coração. Eu repeti tanto essas palavras que as pessoas pensam que ela é minha. Mas quem começou a falar isso foi o pastor Antônio, não foi eu. E ele que começou a ficar falando, descansa o coração, descansa o coração. Eu só usei mais vezes. Mas nesse aspecto é exatamente isso. Ele já te libertou. E lembra, tem 16 vezes repetida aqui a palavra pecado. Ele te libertou de muito pecado, não foi de pouco. E pecado que você ainda nem reconheceu dentro da sua vida, ele já te libertou. Ele já te libertou. É impressionante, eu falei que isso é uma ação de Jesus Cristo na nossa vida. Quando recebe a revelação do nome de Jesus, o contexto é falando mais ou menos assim. O nome dele vai ser Jesus, porque ele vai libertar o seu povo do seu pecado. O povo tinha o pecado dele, Jesus veio para quê? Para libertar o povo do pecado. João Batista, no Evangelho de João, são duas pessoas diferentes. Capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos servir porque nós somos libertos. Agora, a gente precisa lidar também com a palavra pecado presente aqui no texto. A palavra pecado é a palavra hamartia. É uma dentre as 7 palavras que tem na Bíblia como um todo para designar o que significa pecado. Essa palavra, de maneira específica, significa errar o alvo. É mais ou menos o seguinte, eu e você queríamos agradar a Deus e estávamos chutando para fora o tempo todo, errando o alvo. Errando o alvo. Nós só passamos a acertar o alvo quando ele nos liberta do pecado. E aí sim nós acertamos o alvo. Então perceba, eu e você não éramos capazes de, pela nossa vontade, agradar a Deus. Nesse aspecto, o serviço pode ser um meio pelo qual a gente busque agradar a Deus, se ele for feito com intenções pecaminosas dentro do nosso coração. Aquilo que o Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, vai chamar de serviço farisaico, que é toda vez que eu faço algo para me aparecer. Toda vez que eu faço algo querendo que eu seja o destaque. Toda vez que eu faço algo com segundas ou terceiras intenções. E daí ele diz que o combate para o serviço farisaico é o serviço secreto. É você fazer algo sem esperar retorno de nada ou de alguém. É você fazer serviço que as pessoas geralmente não querem fazer. Por exemplo, você tem uma expressão que tem sido usada no meio evangélico brasileiro, que é a expressão levita. E daí as pessoas têm falado que todo aquele que canta na igreja é levita. Mas o serviço dos levitas não era somente cantar, era lavar o banheiro. Nesse sentido, um serviço farisaico, se é para se aparecer, poderia ser só o cantar. E o serviço secreto seria lavar o banheiro. A gente precisa entender que até mesmo as nossas boas intenções podem trazer carregadas no nosso coração desejos pecaminosos. E somente uma vida com Cristo Jesus pode purificar esse nosso interior e o nosso coração. Pensando nisso, o servir demonstra que eu e você somos de alguém. Nós não somos do mundo. Nós não somos do coisa ruim. E nem da hoste maligna dele. Nós somos do Senhor. Quando nós servirmos, a partir de que nós somos libertos dele, nós podemos afirmar, nós somos do nosso Senhor. Nós somos do nosso Deus. Então, nós podemos servir porque ele nos libertou do pecado. Livre das amarras do pecado,
livres da escravidão do pecado, nós podemos agir em concordância com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que Ele preparou para mim e para você. Eu e você, de acordo com a nossa teologia, de acordo com os 5 pontos do calvinismo, vivíamos em depravação total. Mas a graça irresistível alcançou o nosso coração e perdoou o nosso pecado. Por meio da eleição incondicional. Eu e você não tínhamos nada e não éramos nada. Mas não era baseado em quem nós somos, é baseado em quem Ele é. Nós temos o perdão dos nossos pecados. E porque a expiação foi limitada, foi para o seu povo e para mais ninguém. Depois eu vou falar da perseverança dos santos, é um pouquinho mais para frente. Em segundo lugar, nós podemos servir, pois Deus nos transformou de inimigos em servos. O versículo 22. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. E o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estávamos destinados à morte. A morte era algo que Deus tinha preparado para os seus inimigos, e não para aqueles que são seus servos. Eu acho interessante a gente usar essa expressão servos, porque nos dias de hoje, a expressão que as pessoas usam é um ministério de sucesso. Então, como que eu tenho um ministério de sucesso? Quando eu tenho uma igreja cheia e quando eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Porque hoje em dia o termômetro são as redes sociais, né? Só que, de acordo com esse texto, o maior ministério que nós temos é sermos servos. A maior altura que nós temos dentro do reino não é a altura no topo da pirâmide, é na base, onde todos nós somos iguais, onde todos nós somos chamados por Deus e estamos na mesma caminhada, numa longa direção, onde eu e você éramos inimigos e não usamos o reino de Deus ou a igreja do Senhor Jesus Cristo para alcançarmos status, poder ou sucesso, mas fazemos parte do povo de Deus, porque agora nós somos amigos, servos, amados do Senhor. Antes estávamos destinados para a morte, agora temos vida e vida abundante e uma vida transformada por Ele. Portanto, nós podemos servir, porque eu e você não somos mais contrários ao pensamento de Deus, mas andamos em concordância, em alinhamento com o próprio Deus e com aquilo que Ele diz para mim e para você. Perceber isso, notar isso, muda o nosso coração. Nós vivemos complexados, pensando que nada dá certo na nossa vida, pensando que a gente não está atingindo sucesso empresarial, sucesso financeiro, sucesso familiar. Mas nós somos servos, dependentes de Deus. O servo não faz a sua vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Nós precisamos relembrar isso constantemente. A nossa vontade não é uma vontade livre. O ponto em questão é o seguinte: nós éramos escravos do pecado, inimigos de Deus. Agora nós somos servos de Deus, amigos dele. Esse é o ponto em questão. Você não foi perdoado do seu pecado para você viver uma vida como você quer viver. Você foi perdoado do seu pecado para viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Se você não percebeu isso ainda, a sua vida não é sua. A sua vida é do Senhor Jesus. E eu digo isso por duas questões bem simples. Primeiro, procedência. No seu DNA está escrito que você veio de Deus. Ponto final. Segundo, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário implica num preço que foi pago pela sua vida. E era uma dívida pesada. E essa dívida não era com o diabo, como algumas pessoas falam por aí. A dívida era em relação ao pecado. E ela foi paga quando eu e você éramos incapazes de pagar essa dívida. Então, isso faz com que nós não vivamos para nós mesmos, mas nós vivamos para Ele. E toda vez que você vive ou tenta viver somente para você, você volta novamente para uma vida de pecado. Você só viverá uma vida que agrada a Deus, servindo a Ele. Servindo a Ele.
Então, como escravos, a nossa vontade está amarrada ao nosso Senhor. Mas isso tem um viés positivo também. Você está perto dele. Estar perto redunda num relacionamento de intimidade, de profundidade. O Richard Foster, no Celebração da Disciplina, ele trata serviço como uma disciplina espiritual. Ou seja, algo que nós fazemos para estarmos mais próximos de Deus, ou para sermos mais parecidos com Jesus. E eu concordo com ele. Na medida em que eu e você servimos ao Senhor, nós caminhamos mais próximos a Ele. Na medida em que eu e você servimos a igreja do Senhor Jesus Cristo, mais nós nos parecemos com Jesus que serviu, mais nós parecemos com Deus que serviu, mais nós parecemos com o Espírito Santo que serviu. Nós somos deuses? Obviamente não. Continuamos a ser homens e mulheres, com a nossa vontade amarrada a Ele, mas servindo ao Senhor com alegria. É o Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria. Não é servir de qualquer maneira, né? Apesar de usar a expressão escravos, doulos nesse texto, não é servir de qualquer maneira. Não é igual a quando a sua mãe pedia para você arrumar a sua cama e você ia brigando. Ou quando a sua esposa pede para você lavar a louça e você quer assistir o jogo aberto e você vai todo emburrado. Não é dessa maneira, tá? Servir ao Senhor com alegria. Tem uma diferença enorme. Servir ao Senhor emburrado, o nosso coração está escondendo coisas. Servir ao Senhor com alegria, nós entendemos quem Deus é e queremos servir a partir disso. Terceiro lugar, nós podemos servir, pois a perseverança dos santos age em nossa vida. Eu já citei 4 dos 5 pontos do calvinismo. Eu falei da depravação total, da graça irresistível, da eleição incondicional, da expiação limitada. Faltou a perseverança dos santos. O que alguns teólogos entendem que não deveria ter esse nome, perseverança dos santos, mas perseverança de Deus sobre a vida dos santificados. O que eu quero dizer com isso? Você só pode ser santo se a ação do Espírito, que é santo, estiver sobre a sua vida. Nesse aspecto, é Deus que nos ajuda a vivermos dia após dia. Ele faz isso nos habilitando e nos levando a uma vida de santidade. Da mesma forma, aí sim nós podemos servir. Ele santifica o nosso coração, ele age no nosso coração. E deixa eu aproveitar o gancho, tanto do pastor Antônio hoje pela manhã aqui, eu não estava aqui, mas já estou sabendo. Tanto o gancho do nosso retiro, com alguns casais, semana passada, lá no Zambonini, na Regina. Nós tratamos um livro, Casamento Sagrado. E nós começamos a meditar, a refletir sobre Deus usar o casamento, não somente para nós sermos felizes, o aspecto da felicidade está presente ali, mas também para nos santificar. Aproveitando o gancho, o Espírito Santo age na nossa vida e a gente briga com o nosso cônjuge. E daí quando a gente briga com o nosso cônjuge, ele nos leva à reconciliação. Ó, está santificando. Coisa boa. Nós não brigamos, viu, Josi? Paz, amor. E rock and roll, porque a oficina G3 voltou. São velhos hábitos, de vez em quando eles voltam à tona. Eles surgem. Eu tento lutar internamente com eles, né? Estou precisando mais dessa santificação na minha vida. Voltando para o ponto. Deus usa o nosso cônjuge para produzir santificação nas nossas vidas. Perceba, é porque o nosso cônjuge é mais santo que a gente? Não, ele está no mesmo processo em que nós estamos. Mas é porque Deus também está agindo na vida dele. E isso faz com que vá gerando uma bola de neve. E isso vai aumentando na nossa vida nesse processo de santificação. Mas nesse texto, nós precisamos lembrar que é a perseverança do Santo, o Espírito Santo sobre nós, que nos faz viver uma vida santa. E aí é bem interessante, né? Essa palavra santificação é a palavra hagiasmos, que significa consagração. Deus está nos consagrando para algo.
Algo que é consagrado não é algo para ficar escondido. Ele está nos consagrando para sermos servos. Para sermos servos. Mas tem uma outra palavra interessante aqui, que é a palavra karpos, que é a palavra fruto. E aqui você tem um duplo aspecto. Você tem a palavra karpos relacionada à palavra hagiasmos, e daí você começa a perceber frutos de santificação, de consagração, mas você também tem a palavra relacionada com servos. No grego, a palavra doulos não está separado por nenhuma outra palavra, como está no português aqui para nós. Então é doulos, karpos, hagiasmos, no grego. É assim que está lá. Agora, para que a frase tenha sentido para mim e para você em língua portuguesa, é necessário colocar alguns conectivos. Escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Mas no grego é diretão. Diretão. Para mostrar que a palavra frutos funciona num duplo aspecto. Tanto em relação à consagração, santidade, que é o próprio Deus que faz em nós, quanto à palavra escravos, que vai produzir frutos na nossa vida. Pensando dessa maneira, não tem como nós não chegarmos nesse aspecto. É a ação do Espírito sobre as nossas vidas que nos leva à santificação. É a ação dele perdoando os nossos pecados. É a ação dele no cotidiano das nossas vidas. É a ação dele trabalhando no nosso interior e no nosso coração. Nós não servimos como fariseus. Nós servimos como pessoas santificadas por Deus, porque Ele está trabalhando no nosso interior e no nosso coração. A gente não trabalha para receber coisas, nós trabalhamos porque Ele nos chamou com santa vocação. Nós não trabalhamos para receber algo, nós já recebemos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já nos foi dado. Nós servimos como resposta a isso. Quarto e último lugar, nós podemos servir, pois o céu nos é garantido por meio dos perdão dos pecados. Você pode ler o versículo 22 e ter a impressão de que é o seu serviço te produzindo santidade que vai te levar para o céu. Só que o ponto central da ação de Deus no texto é a palavra libertos. Você só chega no céu porque você foi liberto do seu pecado por Deus. Você não fez isso. É uma ação que começa em Deus, termina em Deus, e é Ele que age para levar você até lá. Porque antes eu e você estávamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. E isso está no versículo 23. Então eu e você, se não tivéssemos perdão, receberíamos como salário a morte. Mas porque Ele nos perdoou e nos libertou do pecado, Ele tem nos garantido o céu. Tem nos garantido o céu. E eu não sei se até aqui você compreendeu a importância de Jesus em tudo isso. Mas eu preciso repetir, falar de novo, sem Jesus você não vai chegar no céu. E se você até hoje não confessou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eu quero te desafiar a fazer isso. Ou se você deseja se reconciliar com o Senhor, também fazer isso. Enquanto eu estou falando aqui, você pode repetir essa oração na sua mente, no seu coração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Quero viver para a tua glória e para o teu louvor. Eu andei longe dos teus caminhos, mas a partir de hoje eu quero voltar a caminhar contigo. E daí você vai pensar, não, mas sou eu que estou fazendo isso? Não. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que te carregou até aqui. E que se fosse por você, você nem estaria aqui. Se não fosse por Deus, você não estaria aqui. Então, é interessante, porque a palavra grega presente ali é zoe aionios. E é literalmente vida sem fim. Aquilo que nós chamamos de eternidade. É isso que Ele preparou para nós, por meio do perdão dos nossos pecados. Por que nós podemos servir? Porque Ele já nos garantiu um zoe aionios.
sem começo, sem fim, uma vida eterna. Dito isso, tem alguns pontos que você precisa ter entendido nesse texto e eu quero deixar claro para nós. Antes nós vivíamos em escravidão. Agora nós vivemos em liberdade. Éramos escravos do pecado e somos livres em Deus, livres em Cristo Jesus. Segundo, nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos servos de Deus. Servos de Deus. Terceiro, antes nós tínhamos vícios. É a palavra que eu estou denominando aqui para os nossos pecados. Porque o pecado é altamente viciante. Você começa com uma pequena mentira, daqui a pouco a sua vida como um todo está amarrada no pecado. Então o pecado é viciante. É viciante. Antes nós vivíamos em vícios. Agora nós vivemos em santidade. Antes, por causa desses pecados, nós tínhamos vergonha. Agora o nosso coração encontrou paz. Antes, nós estávamos destinados para a morte. Agora nós temos Zoe Aionios. Uma vida sem começo, sem fim, uma vida eterna. Uma vida eterna. Dito tudo isso, o material que a gente tem como base, ele fala que nós podemos servir e nós somos servos do Senhor por 3 aspectos. O primeiro, por designação. É o nome que eu e você recebemos. Você é servo. Você é servo. Você é servo. Eu estou falando de designação aqui, mas é importante a gente falar que não é para virar um jargão evangélico igual ô varão, ô ungido do Senhor, ô bênção, e por aí vai, né? Eu lembro de uma vez que a Josi recebeu um casal em casa, e daí estava lá o marido, a esposa, e o marido estava falando para a Josi em relação à esposa, e estava falando assim, a irmã aqui quer falar com você, Josi, mas é esposa. E ele estava chamando a esposa de irmã. Nós temos uma tendência a criar um dialeto gospel, a criar um linguajar que é só nosso e que as pessoas lá fora não entendem. Nós temos uma designação de sermos servos, somos chamados de servos. A posição mais alta que nós podemos ter é a de servos. E de fato nós somos servos. Mas eu não quero que vocês saiam daqui falando assim, servo Nando, servo Zambonini, servo André. Não é esse o ponto aqui. Mas nós temos essa designação. Nós temos esse nome. O segundo aspecto é um aspecto de desejo. Teve várias e várias vezes que você não queria servir. Teve várias e várias vezes que você faz parte de algum ministério e quis abandonar. E o Espírito Santo continuou colocando o desejo no seu coração de servir. E quando você parou de fazer aquilo, o Espírito Santo começou a incomodar você. Incomodar você. Até esse desejo vem de Deus. Terceiro aspecto, e daí eu vou partir para as aplicações. O serviço é uma demonstração de amor. É uma tripla demonstração de amor. É uma demonstração de amor para com Deus. Ele é o dono da igreja, lembra? Nós temos repetido isso. Ele é o dono da seara. Nós só somos trabalhadores da vinha. Não somos dono dela. Então, quando nós servimos, nós demonstramos amor para com Ele. E lembrando um pouquinho daquele livro, O Monge e o Executivo, no capítulo 4, que o título é O Verbo, eles vão tratar sobre o verbo amar. E o verbo amar na língua portuguesa é um verbo transitivo direto. É uma ação que não tem preposição. Você faz diretamente para algo, para alguém. Isso significa que quando nós amamos e quando nós demonstramos isso, é uma ação. Não é somente palavras ou sentimentos. Nós demonstramos. Quando nós servimos, nós demonstramos. Mas nós demonstramos também que nós amamos o próximo. Porque o serviço que você faz para você mesmo é narcisista e farisaico. O serviço que você faz em prol do outro é um serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas também é uma demonstração de amor ao mundo.
Porque nós, como igreja, temos a mensagem mais importante no mundo inteiro. E nós precisamos compartilhar para as pessoas que estão lá fora. E quando nós compartilhamos essa mensagem para as pessoas lá fora, nós servimos e demonstramos amor para com elas. Mesmo quando elas rejeitam o amor. Mesmo quando elas rejeitam o amor. Dito tudo isso, eu quero fazer 4 aplicações. A primeira delas, servir nos tira de uma vida egoísta, narcisista. Nos leva a sermos altruístas. Não pensamos mais em nós mesmos, pensamos no outro. Pensamos no outro. E isso vai produzir em nós um olhar empático em relação ao próximo. A olhar as dores, os lamentos e a tristeza do outro. Segunda aplicação. Servir nos tira da nossa zona de conforto. Nós nos acostumamos com a nossa rotina. Trabalhar, chegar em casa, ficar na frente das telas. Nós nos acostumamos com isso. E queremos isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Nós precisamos servir para nos tirar da nossa zona do conforto. Para tirar a nossa vida do marasmo. E perceba, eu não estou falando que isso não vai ser cansativo. Vai sim, viu? Vai sim. Mas lembra, é uma demonstração de amor. Vocês gostam de receber demonstração de amor, né? Aquele pequeno chocolate, fora de época, sem motivo, sem razão. Você gosta? Você gosta de receber uma mensagem no seu WhatsApp de uma pessoa falando que estava com saudade de você, que se importa com você, de que uma pessoa te ama. Servir nos tira da zona de conforto, traz crescimento e maturidade cristã. Não é só tirar da zona de conforto. Você vai crescer e vai se tornar mais parecido com Jesus. Maturidade. Terceiro, encontraremos alegria e contentamento, não somente de maneira individual, mas como igreja, na medida em que nos envolvemos naquilo em que Deus está realizando no mundo. Deus é um Deus em missão no mundo. Nós começamos a falar isso. Ele está servindo. Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Então, na medida em que nós nos envolvemos naquilo que Ele está fazendo, na medida em que somos usados nesse agir de Deus, nós encontraremos alegria, satisfação, contentamento, plenitude de vida. Talvez o seu vazio interior seja porque você não se envolveu com Deus e com o trabalho dele. E novamente, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós queremos inverter a pirâmide do 20 por 80 para o 80 por 20. Então você é convidado para se envolver em tudo isso. Quarta e última aplicação. Ser igreja não é fácil. Não é fácil. E não vai ser mais fácil o mês que vem, tá? Que já é no próximo domingo. Não vai ser mais fácil. Mas é aqui que Deus nos plantou. Nós temos raízes nesse lugar. Nós temos história nesse lugar. Nós temos legado nesse lugar. Por mais ou menos tempo que você esteja aqui, foi Deus que te plantou. Suas raízes já estão aqui. Já estão aqui. Sendo assim, se as suas raízes estão aqui, eu e você, nós podemos. É que toda vez que a gente usa o podemos, você já fica assim, eu posso e não posso. Então eu gosto de usar o podemos e devemos cooperar muito mais no reino de Deus. Muito mais no reino de Deus. Coopera no reino de Deus aqueles que são santos? Não. É uma comunidade de maltrapilhos, como diria o Brennan Manning. É uma comunidade de pessoas que estão no caminho ainda. Não chegaram lá. Mas que quer caminhar com outras pessoas. Agostinho disse assim: não há santo sem passado e nem pecador sem futuro.
Nós continuamos a viver. E nós vivemos a partir do serviço. Feche teus olhos, nós queremos orar. Senhor, desperta em nós o desejo de servir. Tira de nós as desculpas. Tira de nós o medo. Tira de nós também, que já servimos, o desejo de ser reconhecido pelo serviço. Faz com que o nosso coração ardentemente deseje colaborar naquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Seja por algo muito simples, ou por algo grande que o Senhor realizar no nosso meio. Que o Senhor faça coisas extraordinárias no meio da igreja, porque é o Senhor que começou nos libertando dos nossos pecados. E nós só podemos agradecer ao Senhor. Pai, nós estamos caminhando para o fim desse culto, e o nosso coração deseja te amar muito mais e demonstrar isso de uma maneira clara para as pessoas, para nós mesmos, para o Senhor, para o mundo à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um último louvor. Eu quero convidar o pessoal do ministério para vir à frente. Quero convidar a igreja a se colocar em pé.